Salmo 132. Eu queria ter uma conversa bem doida hoje. Vocês estão afim mesmo de ouvir? Bem louca assim, bem espiritual. Tem alguém espiritual aqui? Amém. Salmo 132. Esse texto, ele queima no meu coração. Tem uns anos já que eu me peguei lendo ele, o Espírito falou comigo. Diz: ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Quem conseguiu ler comigo aí? Legal. Eu vou ler novamente, rapidinho. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Na verdade, Davi está pedindo para Deus se lembrar do voto que ele fez. Não entrarei. Qual foi o voto? Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. A gente tem que entender que a palavra de Deus, ela nos revela o coração de Deus. Por que é necessário a gente compreender e investir em conhecer as Escrituras? Porque nelas você encontra a vontade de Deus. Você encontra, fala sobre um Deus, fala sobre o caráter desse Deus, quais são os princípios que Ele revela ali. Tem muita coisa que Deus, Ele não vai fazer por você simplesmente porque Ele te ama. Ah, eu te amo, eu vou fazer. Existem coisas que são princípios que precisam ser praticados. Amém? São princípios que precisam ser praticados por nós. E o Senhor vai revelando e vai fazendo na nossa vida. E a gente vai conhecendo Ele. Então as Escrituras, ela revela o coração de Deus. Eu sempre achei muito forte essa questão de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu sempre achava que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque no momento que ele se arrependia, no momento que ele se arrependeu, diante ali de Natã, ele foi diferente do arrependimento dele para o outro rei que tinha vindo antes dele, Saul. Mas um dia o Senhor falou para mim sobre o segundo coração de Davi. Ele falou assim: filho, essa não é a principal característica do coração de Davi, em relação ao arrependimento dele. Aí o Senhor me deu uma palavra e eu fui para esse texto ler. Leia esse texto, Gideon. Eu já tinha lido a Bíblia muitas vezes e eu voltei para esse salmo. E nesse salmo revela exatamente o coração de Davi, por ele ser o coração de Deus, o segundo coração. Segundo coração é um coração que reflete os mesmos desejos, as mesmas vontades que o outro tem. Se eu tenho um segundo coração de uma pessoa, estão comigo? E aí o Senhor falou alguma coisa para mim. Sabe qual é a oração que mais me toca? Porque todo mundo quer buscar na Bíblia um modelo de oração. Às vezes nós queremos jejuar que nem Daniel jejuou. A gente faz igualzinho o jejum dele. Porque entendemos que muitas dessas atitudes reveladas são códigos espirituais, que a gente pega para nós e a gente coloca em prática. O jejum de Daniel, a oração de fulano. Mas o Senhor me deu uma palavra muito importante, muito interessante. Porque eu lembrei que Jesus disse: se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Esse é o macete do trono. Se você estiver em mim, as minhas palavras em vós. Só que interessante, como eu posso estar nele? O Senhor falou comigo uma coisa muito interessante, irmãos. Eu me abaixei porque eu vi um anjo ali, eu queria ver ele direito. Vamos lá. Deixa eu voltar ao normal. Eu só queria ver se era anjo mesmo, Vocês querem mesmo essa noite? E aí o Senhor falou para mim sobre estar nele. Ele falou: olha, se você estiver em mim, se as minhas palavras estiverem em vós, estar nele tem a ver em possuir a mesma natureza que ele tem, em ser semelhante a ele. Amém? E o Senhor falou assim: sabe, a oração mais eficaz é aquela que você pede para mim aquilo que eu mais desejo fazer também.
Quando o seu desejo passa a ser o meu. E Davi tinha isso. Davi queria o que mais Deus quer na Bíblia. Você sabe o que Deus mais quer na Bíblia? Na verdade, o que Ele quer, Ele vai fazer. Porque lá em Coríntios Ele vai dizer a palavra que vai mais longe que Apocalipse. Que Ele diz que vai reunir todas as coisas. Ele será tudo em todos. Amém? Tudo que Deus mais quer e é revelado no Antigo Testamento para Moisés, por exemplo. Vocês serão meu povo. Se você fizer o tabernáculo como eu estou te mandando você fazer, se você construir de acordo com o que eu estou fazendo, segundo a minha vontade, no meio do arraial, faça conforme tudo te mostrar, Moisés, porque eu irei e habitarei no meio de vós. Vocês serão meu povo, eu serei vosso Deus. Vocês serão meus filhos, eu serei vosso pai. Tudo que Deus mais quer é habitar no nosso meio. Só que eu não estou falando, Ele não está falando da presença que você sente aqui, porque Ele é onipresente. Se você for na lua, Ele está lá. Se você for lá no inferno, Ele está lá. Ele está em todo lugar, Ele é todo presente, todo presente. Ele está falando da manifestação dEle, da glória dEle. A glória de Deus é a extensão do próprio caráter dEle manifesta no lugar. Quando o Kavod manifesta na igreja, a glória, quando vem na igreja, não é só quando você sente a presença. Não é um culto onde você sente a presença de Deus, onde você só sente aquele arrepio, não. Quando o Kavod, a glória de Deus vem, Ele nem precisa avisar que está. É quando Deus não só fala, mas aparece. E você vai perceber que todo o desejo de Deus, toda a obra de Deus, é para Ele habitar no nosso meio. Ele já estava no alto de uma montanha, mas Ele não queria ficar na altura daquela montanha ainda. Ele já tinha invadido a terra. Os trovões tremeram, o céu apareceu ali, os seres humanos ouviram trombetas de anjo tocando, irmãos. Lá em Êxodo, lembra, Ele mandou o povo se santificar. No terceiro dia, o que aconteceu? Tudo tremeu. Parece que não só Deus estava entrando na terra, mas o mundo dele estava invadindo o nosso também. Porque o que João viu em Apocalipse capítulo 4 estava acontecendo. Ele viu fumaça, ele viu fogo, ele viu anjos. Agora, em Êxodo, pela primeira vez você começa a ver isso acontecendo no planeta. Você não está entendendo o que eu estou falando? Se a gente tirar o olho da religião da Bíblia, você vai enxergar uma coisa muito mais top. O que você está vendo ali é uma convergência acontecendo de realidades. A realidade do céu começou a tocar a terra ali em Êxodo. Deus exagerou no negócio. E o povo ficou com medo, porque ele é muito exagerado, extravagante. Moisés, fala por nós, cara, a gente está com medo. Ele exagerou. É exagerado esse Deus. Ele não veio devagarinho, não botou o dedinho não. Ele já foi entrando com tudo, com o mundo dele todo. O universo dele invadiu a terra. E é muito maravilhoso isso, porque Moisés, ele entendia essa glória, que quando o povo dançou com o bezerro, porque aquele bezerro não foi para substituir Moisés, não foi para substituir Deus. O bezerro de ouro não foi para substituir Deus, foi para substituir Moisés. Porque a gente tem essa tendência de levantar pessoas para falar por nós com Deus. A gente não assume a responsabilidade de viver uma vida santa para a gente ter nossa relação pessoal. A gente está procurando nossos super-heróis por aí, para falarem por nós, um ungido ali, ó. São os nossos bezerros que estão subindo os palcos da igreja evangélica do Brasil. Quando o bezerro cai um monte de gente adoradora daquele bezerro. Porque não aprenderam que a cruz abriu um novo e vivo caminho, não é para gente especial, é para todo aquele que crê. A Dona Maria, a criancinha, o homem, o mais velho, não interessa, todo aquele que crê tem acesso ao novo e vivo caminho. Essa é a loucura, sem cobrar nada, é pela graça, não é por mérito. Estão comigo? Vamos lá. Vou viajar na palavra. Então,
Deus começa a revelar a vontade dele desde o jardim. Escuta uma coisa, nós não fomos salvos para morar no céu. Nós somos salvos porque o céu quer morar conosco. A salvação nunca foi o propósito de Deus. O propósito de Deus é habitar no nosso meio. A salvação é para levar a gente de volta para esse propósito, de trabalhar para que o céu e a terra sejam um lugar só. Esta é a vontade de Deus. E é muito massa. Eu vou ser um pouquinho mais teólogo. Deixa eu ler com vocês. Porque ele fala, o Senhor, ele jurou ao Senhor e fez um voto. Deixa eu botar meu óculos. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso Jacó: não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito, não permitirei que meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação. Essa palavra habitação, ela aparece aqui no versículo 8. Também ele diz: levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Opa, habitação e descanso, a mesma coisa. Deus está procurando um lugar de descanso no nosso meio. Agora, olha Isaías 66:1. Eu vou ler rapidamente para ganhar tempo. Isaías 66:1 diz: assim diz o Senhor, o céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Ou seja, habitação, lugar de descanso, morada de Deus, é a mesma coisa. Quando a gente fala de descanso, morada de Deus, Deus está procurando um lugar para descansar no nosso meio. Enquanto há guerra na carne, Deus não pode permanecer naquele lugar. Enquanto a carne não é crucificada em um lugar, eu nunca vi avivamento em um lugar sem gente queimar a carne antes, sem arrependimento, sem quebrantamento, sem choro. Porque enquanto há guerra não há paz, enquanto há paz não há descanso. Existe uma guerra espiritual nos nossos encontros. Por isso que Deus trabalha com a palavra para nos tratar, curar nossa alma. Porque à medida que um povo vai se adequando aos padrões divinos, o céu não pode resistir a esse povo. Gente, o povo evangélico não tem noção. Hoje o povo evangélico não tem... Não quero generalizar, por favor. Mas muitos, milhares de pessoas entram e saem da igreja, não têm noção do que pode experimentar em Deus. Porque enquanto o herdeiro é menino e nada se difere de um escravo, existem ambientes, existem bênçãos, existem realidades que nós poderíamos experimentar nos cultos, nos nossos cultos, que infelizmente a gente trocou isso por uma aparência de glória. Não é algo emocional. Emocional acontece, mas é muito mais que emoção. É realidade do reino de Deus. O sobrenatural de Deus se torna real naquele lugar, quando aquele povo se adequa à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que espada de dois gumes. Ela penetra, ela dói, porque ela precisa acessar a gente. Ela precisa confrontar nossa alma. Ela precisa expor nossas lepras. Mas nem todo lugar tem acesso a isso, porque infelizmente os púlpitos se tornaram um lugar para ficar coçando o ouvido do povo. Quase não se encontra pastores malucos, que falam verdade, que confrontam a realidade. Preferem passar uma imagem de um Deus que é mágico. Venha, faça isso e Deus vai fazer uma mágica na sua vida. Não é um Deus de processo? Como assim? Deus é um Deus de processos. Ele trabalha a nossa vida. Então quando um povo se une segundo a vontade de Deus e se rende a essa vontade, se meu povo que se chama pelo meu nome. Ele não está falando de gente que bebe, que fuma, que cheira. Ele está falando de um povo escolhido. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Então um povo escolhido pode ter maus caminhos? Claro que sim. A gente é ruim, pessoal. Deus, quando começou a salvar na sua casa, começou por você primeiro, porque Ele sempre começa pelos piores. Se tem uma raça que precisa mais se converter no Brasil, é a raça crente. Deus é tão bom que salva até gente crente.
Então, para mim, a palavra de Deus para o Brasil é: converta-se. Converta-se a mim. Olhe para mim. Para de criar comunhão, unidade, para fazer palco político. Não faça marcha para Jesus para colocar os caras lá na frente. Faça marcha para Jesus para rasgar a roupa, chorar, quebrantar, pedir perdão, confessar. Mas vai para casa e muda seu comportamento com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho. Para de mentir, de roubar. Para de ser malandro. Para de ser safado. Porque Deus não vai vir com gritos. Deus vai vir com verdade. É a verdade, irmãos. Pode fazer o discurso que for na televisão, mas se não tem realidade, Deus é verdade, é realidade. Conhecereis a verdade, a realidade, e a realidade vai libertar você. O Brasil acha que arrependimento é fazer um show evangélico num estádio de futebol. Você vai ver avivamento quando você vê os evangélicos indo para o estádio, levando seus lixos, seus ídolos, e queimando em praça pública. Aí a gente vai ver avivamento nesse país. Mas enquanto for um show evangélico, para promover gente evangélica, isso é uma mentira. A gente está vivendo uma hipocrisia nessa nação. Nós não precisamos nem juntar pessoas nos estádios. A gente só precisa juntar pessoas em torno da palavra. Porque avivamento não vem com grito. Vem com luz do quarto acendendo às 3 da manhã, com gente chorando, pedindo perdão. Gente lavando os pés. Nós estamos falando de céu na terra, amém? Então eu não vou passar pano nisso. Jesus falou assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Escuta uma coisa, em 2 Coríntios, se eu não me engano, diz assim: aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem chegou na imaginação do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus nos revelou pelo Espírito. Então significa que existem realidades que não podem ser acessadas pela minha capacidade humana. Deus revelou pelo Espírito e revela pelo Espírito, mas só para um tipo de gente. Para um tipo de gente que ama Ele. E quem é o tipo de gente que ama Ele? Aquele que tem os mandamentos e coloca em prática. Porque todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica é comparado a um homem prudente. Espera aí, quais são as palavras que Jesus falou para praticar? Quando orardes, quando jejuardes, quando der a sua oferta, quando baterem na sua cara, todo aquele que coloca estas prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos, e ela não desaba porque está firmado na rocha. Perceba que a chuva vem para quem não ouve e quem ouve. A diferença é onde nós estamos firmados na hora da tempestade. Um grande amigo meu que eu amo muito, acabou de perder sua esposa, tem um filho pequenininho, gente, e estava lá no cemitério, nós fomos lá no velório. Quando eles começaram a cantar, a presença de Deus tomou o velório. Que presença! A certeza da eternidade é o que faz a diferença nessa hora, quando a gente perde alguém que nós amamos. É o que nos consola. Estão comigo, queridos? Esta realidade, o Brasil precisa de realidade e não de fantasia. Não de narrativas cristãs. A gente vai ver o Brasil avivado quando a gente parar de ver gente sábia de teologia, discutindo teologia com outro crente na frente da televisão. Nós precisamos de lágrimas. Nós precisamos de desligar um pouco as nossas fumaças, nossas luzes, e voltar para esse lugar de arrependimento. Porque o Senhor quer habitar no nosso meio. Irmãos, eu creio que antes de morrer ainda, eu vou ver um novo avivamento na nação. Eu creio. Nós experimentamos um avivamento em 2001, 2002. Nós vimos Deus fazer coisas grandes. Eu já vi pó de ouro cair no povo. Eu já vi descer azeite das paredes. Eu já vi ossos crescerem. Eu já vi cego enxergar, paralítico andar.
Mas eu não estou falando que isso aí, para mim, é o máximo. O máximo não é isso. Porque isso pode acontecer com alguém que está fora do padrão. Muitos daqueles dias vão dizer: eu tenho profetizado em teu nome, curado em teu nome, sinais e maravilhas em teu nome. Não é porque eu faço sinais e maravilhas, significa que Deus está me aprovando. Porque isso pode ser uma iniquidade na minha vida. Apartai de mim os que praticam iniquidade. Praticar iniquidade é fazer coisas parecendo que está com Deus, mas você só está fazendo para Deus, deixando de estar com Deus. A questão aqui é que esse avivamento ele precisa tocar a nossa atitude, a nossa vida, nosso caráter, diário. Ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom esposo, bom. E a glória de Deus manifestando no nosso meio, a gente vendo as crianças sendo tomadas pelo Espírito. Cada encontro não é um encontro, é um acontecimento. Cultos onde o Espírito tem total liberdade para manifestar a glória dele, sem colocá-lo numa caixinha teológica. Aquele culto que Deus muda toda a programação se Ele quiser. E onde você sente aquela alegria que ninguém consegue compreender. Você tem prazer de estar. Amém até aí? Então vamos lá. Deixa eu construir esse pensamento. Jesus, ele ensinou a orar e ele disse assim: orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como é no céu. Por que você acha que Jesus ensinaria uma oração assim, genérica, joga assim, vai lá, fala algumas palavras para Deus? Por que Jesus nos manda orar dizendo: Senhor, assim na terra como no céu? Se Jesus pediu para a gente orar assim, é possível ser na terra como é no céu? Quem crê nisso? Que possível ser na terra como é no céu. Ele está dizendo assim, que o governo do céu, assim como é no céu, esse governo venha e influencia a terra. Toca o céu, toca a terra com o céu. Amém? Agora, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios. Não precisa abrir não, eu vou citar para vocês. Só um minutinho. Quem quer ver o reino de Deus na terra? Você sabia disso, que Jesus não está vindo te buscar? Jesus não está vindo me buscar. Viu só como é que mexe na nossa cabeça? Eu passei a vida toda acreditando que Jesus foi para o céu preparar um lugar para mim e vai vir me buscar para morar com Ele. É isso que eu estou chocado. Jesus não vem buscar, Jesus vem para reinar. Ele não diz: eu virei e levarei vocês para o céu, eu levarei vocês para mim. Você entendeu ou não? Eu passei a minha vida toda acreditando naquela ideia de que o céu é uma porta de ouro, e eu vou subir que nem um anjinho, vou parar no anjinho, vai ter alguém com uma lista, e aqui vai ver se está meu nome lá na lista, e eu vou entrar num mundinho, onde eu vou ser tipo sei lá, um ser virtual, e vou ficar com a argolinha na cabeça assim, cantando: Santo, 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 Santo. Oh. Essa é a visão infantil do povo crente. Se a gente não entender o que eu vou falar essa noite, a gente vai passar a vida toda nessa infantilidade toda. É desejo de Deus convergir céu e terra. Oh, meu Deus. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Só um minutinho. Deixa eu respirar. Aleluia. Efésios. Vamos abrir junto. Efésios 1, 9 e 10. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Descobrindo-nos o mistério, fala comigo, mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo,
Ou seja, essa coisa aqui é coisa só de Deus. É Deus que inventou esse troço. Amém? Ele propôs em si mesmo. Agora o que ele vai dizer? De tornar a congregar, de tornar a convergir, de tornar a congregar, de tornar a unir em Cristo todas as coisas. Que coisas é essa? Aí ele fala, onde? Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos. Deixa eu destrinchar isso. Plenitude dos tempos, então, assim, lá no final, no final dos tempos, Deus vai congregar todas as coisas, convergir todas as coisas, unir todas as coisas. Que coisas são essas? As coisas que estão nos céus, como as que estão na terra. Irmãos, pelo amor de Deus. Que coisas são essas que estão nos céus, que é o reino do Espírito? Aquilo que aquele profeta, por exemplo, viu. O servo de profeta Eliezer, acho que foi Eliezer, acho que foi ele mesmo, Reis, que os carros e cavaleiros estavam ali para prender o profeta, e o servo viu, ficou com medo e falou, mestre, a gente está lascado, o BOPE, a polícia civil, o exército, está todo mundo aí para pegar a gente. Eu disse, não, maior que está com a gente que está com eles. E ele diz assim, abra os olhos deles, Senhor. E quando ele abriu os olhos, Eliseu, o profeta Eliseu, ele vê os anjos, carros e cavaleiros. Ele vê as coisas que estão nos céus. Tantas coisas que estão nos céus quanto as que estão na terra. Paulo diz, presta atenção, olha para mim, presta atenção. Aí, vontade de descer. Vamos lá. Eu estou segurando, peraí. Não vou quebrar não, vamos lá. Respira, sanguíneo. Paulo diz assim, ó. Na plenitude dos tempos, algo vai acontecer. E esse algo que vai acontecer é a vontade de Deus. Está simples a explicação? E que vontade é essa? Que as coisas que estão nos céus, que o profeta viu, que João viu, o profeta Eliseu, Ezequiel viu, as coisas que estão nos céus, quantas que estão na terra, vão se unir. Agora, por que Paulo usou a palavra de tornar a congregar? Por que ele disse tornar? É como se fosse assim, já começou a acontecer em algum momento, mas agora ele vai tornar a fazer novamente, faz de novo, faz outra vez. Vocês estão comigo, queridos? Meu Deus do céu, vamos lá. Posso viajar na maionese agora com vocês? Se você entender isso, a cruz é o ponto inicial para aquilo que começou no jardim e foi rompido com o pecado voltar a acontecer. Adão, ele foi criado, o ser humano original, ele foi criado para ter o céu e a terra juntos numa coisa só nele. Adão, ele pisava no céu e na terra, aquele lugar, o ambiente chamado jardim, que não é o jardim, o Éden não é o nome daquele jardim. É o jardim no Éden. Deus pegou um pedaço da terra, do ambiente natural, e colocou dentro de um ambiente espiritual. E naquele lugar havia uma convergência de realidades. Nós não sabemos quanto tempo Adão viveu. Ali a gente lê Gênesis 1, Gênesis 2, e se ele viveu eternamente ali, várias eternidades juntos com Deus até pecar. Nós não sabemos. Mas sabemos que esse homem, ele era vestido de glória. Ele era visitado pela glória. Não havia música no jardim, não havia adoração como é hoje, a gente chama de adoração. A adoração era a própria relação dele com Deus. E a partir desta relação dele com Deus, toda a terra voltaria então pela glória de Deus. Presta atenção. Nós não sabemos o que aconteceu nesse planeta antes do ser humano, irmãos. Nós não sabemos. Porque quando Satanás caiu aqui, lembra? Gênesis começa assim, Bereshit bara Elohim. Do princípio criou Deus céu e terra. Céu e terra. As realidades foram criadas por Deus. Mas algo aconteceu, porque ele fala assim, e a terra ficou sem forma e vazia. Ficou, a palavra ali é ficou. Algo aconteceu.
Aí tem aquela ideia de Satanás cair na terra. Nós não sabemos essa história. Só sabemos que algo aconteceu, que ficou sem forma e vazio. E agora Deus então torna a fazer novamente. Ele vai fazer agora criar um homem à sua imagem e semelhança. E a partir dessa relação, tudo iria ficar colorido novamente. É como se ficasse um vazio no espaço-tempo, na história do cosmos. E agora Deus, por meio da relação com o homem, Ele vai reconstruir esse lugar. Estão comigo? Estão comigo? Posso viajar nisso? Então, a partir da relação, a terra não era toda um jardim. Era um ambiente espiritual, que a partir da relação, e Ele falou assim, multiplicai-vos, espalha isso sobre a terra. O que é para espalhar na terra, irmão, senão a própria imagem de Deus, a santidade de Deus? O que o homem iria multiplicar na terra a partir da relação? A glória de Deus, a majestade de Deus, porque o reino de Deus é a extensão do próprio Deus. O homem não governa, olha só, não é o homem governando a terra, e nem Deus governando a terra, é Deus governando a terra a partir de um homem, a sua imagem. E aí está a autoridade do homem. O homem, quando tem a imagem de Deus, a natureza reconhece Deus no homem e obedece ao homem. Por isso Jesus dizia, mar, cala-te. Vento, obedece. Figueira, morre. E a natureza respeita o homem, a sua imagem. Quando o homem perde a imagem, a natureza sofre a consequência. E agora ele está com gemidos inexprimíveis, clamando pela manifestação de quem? De Deus. Dos filhos, a imagem de Deus. Porque ela procura Deus no homem. Se ela vê Deus no homem, ela respeita o homem. Ela se submete à autoridade que Deus diz, governe sobre a terra. Mas você não vai governar porque você é a minha imagem. E a natureza olha para você e você governa a terra. Só que mais que isso, irmãos, eu posso descer agora? Esquece, depois você ouve o áudio. Eu quero ficar perto do pastor, que eu sou puxa-saco de pastor. E eu quero voltar de novo. Irmãos, presta atenção. Só que não é só isso, galera. Por favor, eu vou destrinchar isso. Não é só isso. Porque quando Jesus, o segundo Adão, que não é o segundo, ele é o último, e não é também o último, porque ele foi, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Ele é a matriz. Amém? Quando esse Jesus aparece, gente, vamos parar de falar como evangélicos agora, tá bom? Vamos falar como pessoas normais aqui, estão conversando. Esse tal de Yeshua, que nem os ateus conseguem provar que ele não existe, ou ele não existiu, porque ele existiu, caramba. Existem N provas de que esse homem não existiu. A questão é se você acredita se ele é Deus ou não. Agora, ele ressuscitou morto. Um César romano falou dele. Tem cartas por aí dizendo, os historiadores da época escreveram sobre esse homem. Ele existiu, a questão é se ele existiu ou não. A questão é se ele era o que de fato que ele dizia ser. Então ele é meu ponto de partida de pensamento, caramba. Amém? Esse Jesus, um dia, ele estava orando fora e os caras estavam no barco. E ele veio andando sobre a água. Todo mundo conhece essa história. Espera aí. Aquilo ali é um milagre? Ou aquilo ali era uma realidade no Éden? Isso mostra que o homem original, presta atenção, quando João, nossa, eu sou apaixonado pela Bíblia. Quando João escreve o seu evangelho, ele já estava bem velhinho. E ele escreveu quando a igreja era majoritariamente grega. Que foi construída com o pensamento grego, filósofos gregos. Aristóteles foi quem incentivou Alexandre o Grande, que espalhou a cultura grega pelo mundo, conquistou o mundo. E surge um filósofo chamado Platão, o platonismo. A visão que ele tinha era que essa cadeira não é realidade. Essa cadeira é a sombra de uma cadeira real no mundo, lá no mundo real. Estão comigo?
E aí João, porque eles entendiam também, os gregos entendiam que por trás da criação existe uma razão, um logos. Então quando Pedro escreve, ele não escreve sobre os milagres de Jesus, como os outros evangelistas escreveram. João escreve os milagres de Jesus como expressões de uma realidade que Platão pregou. Ele separa exatamente 6 sinais. Ele não chama de milagre, ele chama de sinais. É como que quando Jesus, por exemplo, fez o milagre dos pães, ele fala, então, ele é o pão da vida, ele é a realidade daquilo que revelava. Quando ele cita, por exemplo, o milagre de Lázaro, assim, ele é a ressurreição e a vida, está entendendo? Aquilo tudo era uma sombra de uma realidade que apontava para Cristo. Então Cristo é uma janela do jardim que se abriu na nossa frente. Toda vez que ele curava, que ele fazia milagres, ele estava abrindo uma janela para a gente enxergar novamente aquilo que perdemos lá no passado. Meu Deus, isso é maravilhoso. Jesus é o homem do amanhã e também o homem do nosso passado. Ele veio nessa presente era para nos resgatar do nosso presente século. Ele diz, eu não sou deste mundo, a palavra mundo ali é íon, era. Estão comigo? Então pensa comigo, tudo começa no jardim e vai terminar nessa realidade novamente, porque em Apocalipse fala que o Éden agora é o jardim da praça da Nova Jerusalém, ele fica na praça da Nova Jerusalém. O que nós temos que entender nessa noite aqui, nesse seminário Céu na Terra, que eu amo esse texto, esse tema, eu poderia ficar a semana toda aqui agora. Ainda mais no quarto que eu estou. Tem que ver o carro que eu dirigi essa noite. Escuta uma coisa. Tudo gira. Porque lá no Éden a gente encontra o que eu chamo de intenções de Deus. O homem ele não vem de um outro planeta. Sabe aquele filme que fala que vem um ET, aí botou um ovinho aqui e foi embora? A terra foi criada exatamente para o homem se encaixar. Estuda no Google depois assim, ó, Fibonacci. Quem é day trade sabe o que eu estou falando. Vai estudar sobre Fibonacci, o número de Deus. Você vai encontrar o design em tudo. E é interessante se você pegar a Fibonacci e girar em várias vezes, forma sabe o quê? 666. E a Bíblia chama isso de número do homem. A Fibonacci você encontra esse desenho nas suas orelhas, no seu útero, nos pés. O homem foi criado exatamente. A Mona Lisa foi pintada com a lei da Fibonacci. Mostrando que a terra ela foi criada para nós morarmos nela. O homem foi feito para esse ambiente aqui. E Deus criou um ambiente, Deus quer um ambiente onde Ele também é bem-vindo no nosso meio. Porque a vontade de Deus é que o homem habite com Ele, Ele nele, nele. Assim como eu estou em ti, que eles estejam em mim, Jesus disse. Estão comigo, irmãos? Aí estas janelas começaram a aparecer após cruz. Presta atenção. Posso viajar, irmãos, na maionese? Irmãos, eu li a Bíblia 33 vezes. Quando eu comecei a ler a Bíblia com essa lupa do reino e entender, eu ficava assim, meu Deus, eu não percebia essas coisas. Quando chega em Atos, que o Espírito desce sobre a igreja, vamos lá. Um homem é encarcerado numa prisão. E agora um anjo visita ele. Anjo não faz parte desse mundo aqui não, irmão. Não é nesse multiverso aqui não, irmão. Estão comigo? Esse anjo chega para Pedro, manda ele sair, ele sai sem a grade se abrir. E quando ele vai para fora, achando que está dormindo, o portão automático abre. Não havia esse portão automático na época, amém? Está no seu livro em Atos. O portão abriu sozinho. Filipe. Lembra de Filipe, o eunuco? Ali não aparece só o Espírito falando com ele, um anjo fala com ele, lê em Atos também.
O anjo fala com ele e o Espírito fala com ele. E o que acontece com ele? Trasladado. Que tecnologia é essa? Não chegou. Eu acredito que chega. Imagina, Gito, vem pregar no IVEC. Opa, família Jetson. Só os 50 anos para cima sabe o que eu estou falando. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? As realidades dessa conjunção entre o céu e a terra, de tornar a congregar em Cristo, já começou. Os anjos já estão no nosso meio. Vamos lá, vamos pensar. Eu gosto de falar sobre isso. Natanael vem na direção de Jesus. Jesus olha para Natanael. Eu te vi debaixo da árvore, mano. Ele, você é o Messias. Ô Natanael, você ficou espantado em saber disso? Só porque deu uma palavra de conhecimento para você. Eu digo a você que a partir de hoje vocês verão os céus abertos, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Opa, peraí. Onde isso aconteceu? Lá no passado com um homem chamado Jacó. O que Deus está revelando para Jacó, meu filho? Jacó, olha o que eu vou fazer no futuro. Eu vou colocar uma escada, Jacó, entre o céu e a terra. Não acabou não, presta atenção. Eu vou colocar uma escada entre o céu e a terra. Eu vou trazer de novo este mundo. Sabe aquilo que o diabo prega em Stranger Things? Quem assistiu Stranger Things, eu não assisto porque eu sou crente, eu não assisto essas coisas. Só assisti 2 vezes. Vocês lembram o que o demônio lá queria fazer, o chefão deles lá? Eu esqueci o nome dele, Velka, sei lá o nome dele lá. Vecna. Você lembra o que o Vecna queria fazer? Trazer o mundo dele para a terra. Trazer o mundo invertido para a terra. Porque isso também é a vontade de Satanás. Estão comigo, queridos? A terra hoje, ela vive essa guerra espiritual entre 2 mundos. Nós estamos exatamente nessa batalha. Quando alguém, presta atenção, quando alguém se comporta conforme as trevas, o que acontece na sua casa? As realidades das trevas manifestam lá, porque são as nossas ações e caminhos que determinam que tipo de governo vai intervir na minha vida. Quem aqui já entrou num espaço onde adora outros deuses? O ambiente é pesado ou não é? Por que é pesado? Por causa da cor da parede? Não, é porque ali tem um povo, aquele a quem adoramos, determinamos quem habita e governa a nossa casa. Então tem mais a ver com o nosso comportamento que nossas palavras. Então às vezes você vai expulsar o demônio de quem trabalha com libertação. Sabe o que eu estou fazendo? A gente trabalha com libertação também. Vai expulsar o demônio de uma pessoa, o que acontece? O demônio começa a falar, não, ela é minha. Por quê? A quem eu adoro eu dou o direito de governar. Vocês estão entendendo a importância disso? O que acontece com uma pessoa que se converte a Jesus e abandona o pecado? A primeira coisa que acontece na sua casa, vou dizer para você, é batalha espiritual. Satanás tenta primeiro reivindicar o direito dele. Tenta mexer com a fé da pessoa. Aí vem onde entra o pastor, onde entra a igreja. Não, você agora é de Cristo, agora você está em Cristo, você é a nova criatura. E o cara começa então a ser discipulado. E de repente ele diz, eu sei quem sou. E ele vira um adorador. Aí o inferno perde lugar, perde espaço. E agora o céu começa a invadir a casa do cara. Porta de emprego chega, sobrenatural da provisão acontece. Vocês estão entendendo? Essa conversa é conversa de reino, queridos. Aqui não é papinho de crente, não. Isso aqui não é imaginário, não. É uma realidade que eu estou pregando para vocês. A gente começa a ver a glória de Deus. E isso renova a fé, aumenta a fé. Aí agora ele vai levantando adoradores na sua casa. Os seus filhos se convertem, a sua mãe se converte. E aquela casa começa a virar o céu na terra de novo. E ela começa a ser uma expressão viva de Deus. Estão comigo, amados? Posso ir mais longe? Aí eu vou chegar na minha parte que eu gosto.
Eu vou contar uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Eu estava num hotel em uma cidade aqui do Brasil. Era 3 horas da tarde, eu tinha chegado, pousei lá na cidade e eu ia descansar para pregar no seminário à noite. Quando eu estou com o olho fechado assim, na tardezinha, eu tomei um banho e fui dormir. Aí eu olhei a porta do meu quarto e estava meio aberta. Eu falei assim, meu Deus, eu fechei a porta, que estranho. De repente deu um clarão como se fosse um sol na porta assim. E veio uma pessoa toda de branco, brilhosa, brilhante. E parou na minha frente assim, eu aqui, ó. Ele falou assim, Gideon, eu tenho uma mensagem para você entregar para o apóstolo dessa igreja. E da mesma forma que eu estou falando com você, eu falei com ele. Diga para ele que nos próximos, acho que 2 anos, no próximo ano, eu vou multiplicar salvação nessa igreja. Vai haver uma multiplicação. Quando o anjo foi embora, eu tive a mesma sensação de Pedro, cara. Eu não sabia se eu tinha dormido ou se eu estava acordado. Eu estava acordado agora e eu suei frio, eu comecei a ficar com medo daquele negócio. Eu fui lá lavar o rosto, a porta estava fechada, eu fui lavar o rosto e falei, que bagulho doido é esse? Fui pregar na igreja pela primeira vez, eu não conhecia a igreja, cheguei lá, preguei à noite, foi bênção. No sábado pela manhã, o apóstolo chega de viagem e senta com meu amigo que me convidou lá atrás. Aí eu olhei para ele, aí eu falei assim, é o apóstolo? Ele é o apóstolo. Apóstolo, o Espírito falou assim, você vai falar publicamente para ele. Apóstolo, eu tenho uma palavra para o senhor. Não sei se o senhor me conhece, mas eu tenho visão aberta, eu vejo anjo também. E eu fui visitado por um anjo lá no hotel. Aí o amigo lá falou assim, Gideon, fica à vontade, tá? Aqui a gente está normal com isso aqui. Aí eu chamei o apóstolo, falei com ele assim, olha, e interessante que o anjo falou para mim, que da mesma forma que falou comigo, falou com você. Aí eu falei assim, deixa eu falar como é que ele falou comigo. A porta estava meio aberta, deu um clarão, ele veio na minha direção e tal. Aí o meu amigo assim, pera aí, rapidinho, irmãos. Fulano, vem cá, quem estava aqui no culto domingo passado? Aí levantou todo mundo a mão, vem cá, irmã. Aí ela, o apóstolo chegou lá da Bahia. E ele falou domingo passado que estava no hotel e a porta estava meio aberta, eu não sabia se fechou ou estava aberta. E veio um clarão e falou com ele que havia uma multiplicação na igreja. O que eles fizeram? Pegaram um calendário ali na hora e marcaram 1 ano depois para eu ir lá ministrar. A igreja tinha 400 membros. 1 ano depois, na mesma data. E é interessante que na semana da data, eu tinha 3 dias antes da data, eu não levei a sério, não coloquei na agenda. Esse meu amigo me liga, Gideon, como é que está a sua agenda aí, cara? Está marcado assim, cara, não marquei, eu vou ministrar. Não, desculpa. Eu ia ministrar numa igreja. 3 dias faltando para a data para ministrar na igreja, que é a data que eu marquei com o cara que tinha falado naquela época lá, foi cancelado. O cara me ligou cancelando. Aí, pastor, não vai ter poder. Tá bom, tudo bem. Eu desliguei, meu Deus, cancelaram em cima da hora. Aí o cara me liga, Gideon, como é que está o seu calendário? Cara, liberaram agora, então é de Deus. Você tem que vir aqui, cara. Pegar um voo, foi eu e Carol. Mais de 5.000 pessoas. Todos os hotéis da cidade lotados. Pergunta para Carol o que aconteceu à tarde quando nós ministramos. Até hoje os irmãos falam. Céu na terra. Irmãos, eu estou falando de realidades do reino de Deus. Vocês têm tempo para mim? O Senhor quer, olha para mim, sabe o que mais me deixa apaixonado? É que o Senhor quer, Ele está interessado em encontrar em São Paulo uma igreja que consiga falar essa linguagem, sem ser menino, sem ser aquele monte de gente espiritualista demais, sabe? Bitoladas espirituais. Nós podemos ser pessoas humanas e divinas ao mesmo tempo, de Deus, sem perder a responsabilidade do discipulado, de um culto responsável. Está comigo, irmãos? Nós já fomos muitos meninos com avivamento. A gente entrou muito numa questão radical demais. Agora o Senhor fala assim, agora senta e aprenda e seja responsável. Se eu encontrar um povo responsável, que deseja viver essas realidades, sem perder, sem se tornar o dono da verdade,
sem o orgulho espiritual. Filho, eu vou fazer de novo. Aí escuta o que eu vou falar para vocês. Eu queria poder contar a minha história com os anjos, mas não sei se eu vou conseguir. Mas o que aconteceu é que teve uma época que eu falava muito dos anjos, que eu comecei a ser visitado por anjo, não na igreja, na minha casa. Irmãos, eu sou batista, tradicional, então me respeite. Ou eu sou muito mentiroso, ou eu sou muito retardado, ou é verdade o que eu estou falando. Você vai ter que escolher uma delas. Eu não acreditava em anjo, eu acreditava na Bíblia, eu olhava na Bíblia, eu era do cessacionismo, eu não acreditava nem em falar em línguas, dons do Espírito, essas coisas para mim eram um livro de Atos, que agora não é mais necessário nada disso, que agora nós temos só a Bíblia, até o dia que você vê um. Até o dia que eu caí debaixo de uma árvore, babei, catarro, meleca, e o Senhor fez que nem o Hulk fez com Loki. Puf, puf, puf. Sua teologia acabou. Fui para casa falando em línguas, com a língua enrolada. Blá, 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 blá. Aí sua teologia vai virar o quê? Pó. É isso. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Sabe tudo de Bíblia, estava matando crente. Por que me persegues, cara? Você ficou tão religioso, você não está entendendo, varão. Essa doideira sou eu mesmo, varão. Né? O apóstolo Paulo foi assim. E aí, quando o Senhor... Eu posso abrir tudo mesmo? Porque o Senhor quer ativar algo aqui nessa igreja, cara. Eu vim aqui para isso. Porque esse é o nosso papel no reino, irmãos. Gídeo, se segura. Irmãos, eu não acreditava nessas coisas. Me respeite, eu sou batista tradicional, cara. Aí um dia eu fui pregar numa igrejinha, agora convertido, batizado no Espírito. Eu fui pregar numa igreja. Cheguei lá, uma menina cai no chão que nem um gato. Nunca vi aqui na minha vida, estou pregando sério, graça e paz, bendito, né? Aí orando, graça e paz, verdadeiramente Deus está nesse lugar. Abrai-vos as vossas Bíblias, né? Todo crente evangélico, uma menina cai e começa a rodopiar em minha direção, assim, dando volta, e olhando para mim e rugindo que nem uma leoa. Uau, eu falei, cara. E eu conheço essa igreja, eu conheço os pastores dessa igreja, são homens muito sérios. É uma igreja que já viveu grandes avivamentos lá no Rio, a igreja de Honório. Pastor lá é, calibre pesado. São homens e mulheres de Deus. E aí, eu chego lá e estou lá, essa menina rolando para mim, o nome dela era Kellen, acho que era Kellen. Ela olhava para mim, uau. Aí no final ela vem na minha direção e fala assim, ô moço, eu vi o seu anjo. Irmão, vi meu anjo? Que heresia é essa, ver meu anjo? Eu tenho um anjo? Eu vi o seu anjo e ele falou o nome dele para mim. E escreveu o nome no papel e desenhou um anjo e me deu. Eu guardei aqui no meu negócio, velho. Sou batista, me respeite, eu sei teologia, cara. Sou calvinista, sou arminista. E eu fui para casa, aquele negócio lá, li o nome, fiquei para mim. Depois de muitos anos, a Carol, a gente está em Petrópolis, não foi? Ela falou assim, poxa Senhor, eu queria saber qual é o nome do anjo, meu anjo e tal. Ela chega lá, eu tinha falado para ela assim, Carol, quando os anjos começaram a aparecer para mim, aparecia um clarão na minha cara assim. Quem é que já acordou com parecia uma lanterna no rosto assim, né? Alguém já viveu isso aqui? Então eu não sou o único retardado da noite, amém? E aí eu falei para ela que ela aparece, às vezes eu e ela uma vez vimos juntos, né? A gente estava conversando na cama e de repente acendeu no nosso quarto à noite. Bum! Aí ela viu. Você viu assim, bem-vindo ao meu mundo. Né? E aí, ela foi, nesse dia, ela teve um sonho no hotel, ela me contou depois que estava indo embora, que apareceu um anjo na janela e falou o nome dele, disse, eu sou o anjo do Gídeo. Isso guardou para nós. Agora, na nossa casa, um dia desse, a gente estava lá orando também, e aí eu estava na sala orando e apareceu uma luz azul e uma outra, se não me engano, rosa ou roxa. Aí eu guardei para mim, daqui a pouquinho a Carol veio da oração lá da sala um dia lá e chega para mim, amor, eu vi um clarão lá, azul e um clarão, acho que roxo. Estou inventando as cores, tá?
Aí depois passou um tempo, vem o Dudu, meu filho. Meu filho é mais ainda aguçado que eu. Meu filho tem um negócio nele que é sobrenatural. Aí ele vem, pai, eu vi uma luz azul e uma luz roxa lá na sala. No outro dia aparece a Elaine, vai lá para nossa casa, uma profetisa maluca lá na nossa rua. Tem sonho profético todo dia. Ela chega na nossa casa, gente, eu sonhei com vocês essa noite, que eu chegava na sala e tinha um anjo vestido de roxo, outro de azul, e falava assim, nós somos o guardião dessa casa. Uma juíza chegou na nossa casa, nem começou direito, né? Entrou na nossa casa, foi olhar para mim, caiu de joelho endemoniada. Ela assim, não, quando eu cheguei nessa sala, tinha uma luz aqui nessa sala, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. O céu quer estacionar na sua casa. O céu não quer ser um bombeiro para você buscar quando alguma coisa pegando fogo. O céu quer ser o seu ambiente também. Aí, contando a história maluca, posso mesmo? Essa noite vai ser muito maneira. Eu chego lá, passou um tempo depois, ok. Eu conheço uma outra pessoa chamada Roberta, que inclusive eu vou trazê-la aqui. Ela e o marido. O marido é usado com sinais e maravilhas. Orou algum tempo atrás agora com um gato com um tumor, o tumor secou na frente de todo mundo. Ele viaja comigo, as pessoas crescem os ossos na frente das pessoas. Câncer vai embora, cego enxerga. E aí, eu vou fazer o Atos 2 aqui, vamos fazer o Atos 2 aqui. Nossa conferência já vem sem maquiagem, já estou avisando. Senão vai ficar aqui igual o Walking Dead no final. E aí, o que acontece? A Roberta, eu conheci ela muitos anos atrás, porque a Roberta chegou para mim, detalhe, a Kelly tinha dito para mim naquela época passada, tipo 10 anos atrás, falou assim, e o anjo falou para mim que você já viu ele. Porque, Oma, eu sou um cara muito real, cara. Se eu não estou vendo, eu não estou vendo, mano. Carol é assim, é autêntica. Se você ver minha mulher, ó, meu irmão, o céu desceu. A gente não vai fazer nada forçado, a gente não força nada. Amém? É Deus e está no lugar e acabou. A gente não chama ninguém na frente para ficar empurrando, para filmar, para mostrar, nossa, como eu sou espiritual. Irmão, nós somos seres humanos, eu tenho um monte de defeitos. Se quiser, eu te mando uma lista. Minha mulher sabe, às vezes quer me bater. Somos seres humanos normais. Aí, a Roberta, depois de muitos anos, chega para mim e fala assim, ô Gideon, porque eu fiquei sabendo que ela via anjo, né? E eu sou curioso, né? Seu Roberta, você vê anjo? Assim, eu vejo, desde pequena. Ah, legal. E ela assim, inclusive eu vi o seu. Ah, é? E como é que é o negócio? Então, ele falou para mim que você já viu ele. Lá vem, Roberta, lá vem essa heresia de novo. Eu não vejo anjo não, meu filho. Eu nunca vi anjo na minha vida, tá maluca? Eles falaram para mim, não, ela falou, eles falaram para mim que você já viu eles. Você, Roberta, eu nunca vi anjo na minha vida. Irmãos, eu sou muito real, tá entendendo? Uma vez o cara foi me empurrar na frente da igreja, não conseguiu. Eu só vou cair se for Deus. Teve um dia que eu caí com pena do pregador, eu confesso. Tadinho, eu não queria envergonhar. Aí eu só vi se tinha um negão para me segurar, né, irmão? Eu fui, deitei lá e eu fiquei dormindo o culto todo. Aí o irmão disse, Gido, o que aconteceu? Aí eu estava dormindo, a pregação estava muito chata. Aí eu dormia. Eu sou muito autêntico, me perdoe. Né? Posso continuar, né? Porque nós estamos falando sobre realidades do céu. Então você está ouvindo de um cara que experimenta isso. Não é que eu li no livro, tá bom? E aí o que aconteceu? Eu falei para Roberta, como é que eu faço para ver? Porque eu sou assim, quando eu quero uma coisa eu vou. Fala para mim, se você falar para mim que tem que jejuar 30 dias, sei lá, sair pelado pela rua à noite, fala o que você quiser, eu faço. Não é não? Aí ela falou assim, olha, eles falaram para mim que você já viu eles, e você vai voltar a ver. Eu disse, amém. Aí eu conheci um homem chamado Gary Oates. Procura no Google, Gary Oates. Tem um livro chamado Abra os Meus Olhos, Senhor. É um cara que participou de uma conferência da Casa da Vida, que depois se tornou meu ministério também. Que foi arrebatado, saiu voando pela igreja. E o cara hoje ministra com os anjos. Ele ministra a pessoa e os anjos ali. E acontecem sinais e maravilhas. Irmãos, eu já vi um anjo arrastar uma pessoa pela perna, lá de trás, aqui na frente. Pegou a pessoa pela perna, arrastou ela, veio na frente da igreja. Eu já vi coisas, um dia eu conto para vocês.
Ó. E aí o que acontece? Nossa, eu já estou pegando fogo, vamos lá. Escuta isso. Eu cheguei para Carol na época, recém-casado, assim, Carol, vou me trancar no quarto e vou orar o dia inteiro em línguas. Eu só saio de lá depois de ver um anjo. Eu estou igual o Mato Nascimento. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Aí eu fui orar e ficava o dia todo. Ela bebia água, né? Tomava uma aguinha para molhar a garganta. 8 horas direto. No final, minha vida, Senhor, mostra o anjo para mim. Pode mostrar o anjo para mim que eu quero ver. Se tem um anjo que me acompanha, não é não? Imagina. Eu queria ver o anjo. E aí ficou, primeiro dia nada, segundo dia também nada, terceiro dia. Estou lá orando em línguas, fui lá para o terraço, eu morava num quartinho em cima da casa da minha sogra, né? Era uma casinha que hoje é a nossa casa, que nós construímos. Só que era um quarto, uma cozinha e um banheiro. Eu morava com meu irmão, deitava no chão dormindo. Aí eu acordava de madrugada para orar também, ficava lá orando. Nesse dia, quando eu voltei para o quarto, quando eu entro no quarto, um farol acende na minha cara. Vum! Eu tomei um susto. Aí eu peguei e entrei no MSN. Lembra do MSN? A geração de hoje não sabe o que é MSN, né? Era o WhatsApp da época. Aí chamei a Roberta. Roberta, você está acordada? Era 3 da manhã, a Roberta estava acordada. Ela, eu estou aqui ainda. Roberta, apareceu um farol na minha cara. O que é isso aqui? Ela colocou assim, kkkkkkkkkk. E não respondia, sabe? Kkkkkkkk. Se fala, miserável, o que é isso? Ela colocou assim, ó, está começando. Escuta isso. Eu fui continuar. Aí minha fé aumentou. Não, eu não quero ver farol, quero ver anjo. E eu orava e nada. Chegou no, sei lá, 5º dia, eu já estava desistindo. Assim, tá bom, Senhor, eu entendo. Vou passar a vida toda vendo anjo lá no céu. Tá bom, não quero ver, eu quero ver Jesus. Eu estou entendendo. Só que aí, eu vou lá para o terraço, para fora, estava meio chovendo, assim, aquela garozinha bem de leve. Eu me ajoelhei com o cobertor, estava muito frio. Eu falei, Senhor, tá bom. Eu não preciso de ver anjo para ter fé. Amém? Eu só queria ver anjo, que eu fiquei curioso mesmo. Mas se existe um anjo que me acompanha, sei lá, esse negócio aí, manda ele derrubar um travesseiro na minha frente, sei lá, faz um sinal para mim, não? Ou me toca, sei lá, toca em mim, faz alguma coisa. Aí eu continuei orando. Quando eu continuei orando, eu senti uma mão tocar no meu ombro. E apertou meu ombro, uma mão como se fosse física mesmo, fez assim, ó. A Carol já sentiu isso num culto. A mão tocou meu ombro e fez assim. Eu pensei que era meu irmão, falava assim, ô maluco, vai dormir. Quando eu olho para trás e não vejo ninguém, me deu um medo. Eu voltei para o quarto com o cobertor. Eu disse, não, peraí, não sei se eu quero ver mais não, aí. Aí eu deitei no quarto lá do meu irmão, estava frio, meu irmão estava com 2 cobertores, eu com o cobertor ele aqui do lado, eu deitei no chão. Daqui a pouquinho, gente, eu sou batista, olha isso. O meu pé começa a pegar fogo. Só que era uma chama que ardia e não se consumia. Começou a pegar fogo no meu pé. E aquele negócio começou a subir. Panturrilha, joelho, coxa, começou a subir. Quando chegou no meu peito, eu estava assim no chão, assim, ó, em batista, tá? Tirei o cobertor, começou a ficar calor. Passou. Não vi anjo. Fui pregar agora numa igreja e levei quem? A Roberta. Para provar se ela é mentirosa. Tomara que ela esteja assistindo essa live. Provavelmente ela está assistindo a live. Né, Roberta? Porque eu mandei lá no grupo do Zap e ela está lá. Aí eu vou lá, aí eu levo ela com a gente em Pavuna, Igreja Batista da Pavuna. Eu dou o nome da igreja, você pode ligar para lá. Cheguei lá na Batista da Pavuna, a Roberta está lá comigo. Aí eu vou orar pelas pessoas. Eu chamei a Roberta para orar para uma menina. Tinha sérios problemas. A Roberta também ora muito negócio de libertação. A Roberta para na frente da menina, eu fico do lado dela olhando, que eu sou curioso. Aí a Roberta, olha o papo da Roberta com a menina. Chegou para mim, qual é o seu problema? A menina disse, então, a vida toda eu tenho enfermidades, sai uma, entra outra, sai uma, até hoje eu sofro dessas enfermidades e tal. A Roberta falou assim, ó, se eu pedir ao Senhor para dar ordem ao meu anjo, conversar com o seu anjo, para o seu anjo mostrar para o meu anjo qual é o seu problema, e o meu anjo então mostrar o seu problema para mim.
Deixa eu procurar um texto bíblico para isso. Os loucos herdarão o reino. Eu falei, que papo é esse? Falar com o anjo, que o anjo fofoca a vida do outro, pro outro anjo, que o anjo vai fazer com o anjo. Nunca tinha visto na minha vida isso, irmão. Aí de repente, escuta isso. A Roberta está aqui, ó. A porta da igreja lá, né? Senhor, dá ordem ao teu... A minha falou, autorizou, pode fazer. Senhor, dá ordem ao meu anjo para falar com o anjo, papapá. Daqui a pouco a Roberta faz assim, ó. Bota a mão na minha e faz assim, lá para a porta da igreja, assim, ó. E eu aqui, né? A Roberta, então, tem um anjo parado na porta da igreja, com um quadro na mão. Nesse quadro tem uma senhora negra segurando um gato no colo e descreveu o quadro. A menina começa a chorar assim, esse quadro é o que minha avó me deu, está lá na sala da minha casa. Irmão, que maconha é essa que essa menina fuma? Isso é inteligência artificial. Hoje a gente desconfia de tudo que é IA, né não? Na época não tinha para desconfiar. Não tinha nenhum ponto, né? Que tem uns caras que agora estão usando um pontinho, né? Dá uma estudada na vida da pessoa. Olha, eu vejo o seu CPF. Aí tem um cagueta aqui, ó. O CPF é zero. Aí o bobão fica, olha, Deus está falando comigo. Sem propósito nenhum. Aí eu fiquei... Aí, irmão, aquilo me deixou nervoso. Eu falei, eita. Aí agora eu vou para uma casa. Daqui a pouco eu termino a história. Estou juntando as realidades. Eu vou para uma casa com um pastor que trabalha com libertação, que, diga de passagem, eu nunca tinha visto um homem com a autoridade dele. Que os demônios tremiam quando o cara chegava no lugar. Aí ele chega comigo, me chama para ir numa casa onde tem 20 pessoas ali, a família vai estar reunida, porque o pai morreu há 20 anos atrás, antes que morreu, ele quase que ressuscitou com o olho aberto, um demônio usou a boca dele para falar com a família, que ia matar a família toda. Fizeram um sacrifício, sei lá o que, essa história dessa. Cheguei lá, resumindo a história, a família toda cai endemoniada, na minha frente. E uma menina fica endemoniada, o demônio com a voz de homem, levanta a menina e fala assim, vou jogar ela pela janela, era um sobrado. Ela sai correndo para pular na janela que estava aberta, e o meu pastor, o pastor Luiz, o nome dele, falou assim, o meu anjo não vai deixar. Irmãos, eu vi, eu estava lá, eu vi, o demônio pulou com a menina, ele saiu do chão para pular na janela. Quando chegou na janela, alguma coisa estava na janela, não era o vidro, que nem aconteceu com o nosso amado hoje na casa dele, que sentou a cara no vidro. O anjo se segurou na janela. Ela saiu correndo, tive que contar, não teve jeito. É a quinta série, mano. A mulher saiu correndo e pulou. Até eu falei, meu Deus, já era. Quando ela pula, eu escutei isso aqui, ó. E ela voltou para trás, ela bateu em alguma coisa e pof! Irmãos, a minha fé, falei, eu virei o Power Ranger nessa época. Eu saí de lá e que isso? O mundo espiritual é real. Eu já orei para uma mulher tão endemoniada que o garfo levantou da mesa e foi na direção dela para matar ela. Realidades espirituais. Um dia a gente estava conversando sobre coisas espirituais numa sala com os pastores e a xícara explodiu no armário. São realidades espirituais que na África estão acostumados com essas coisas. Posso ir mais longe, irmãos? Então a minha fé nesse dia foi onde? Lá em cima. Cheguei em casa como? Meu Deus, os anjos existem. Estão entendendo, irmãos? É uma questão de mudança de mentalidade. Se sua mente não acredita que o céu existe, você não vai ver o céu. Por isso que Deus coloca uns malucos desses no Brasil para pregar. Até que a igreja volte a acreditar que aquela mesma realidade de Atos está voltando para os nossos dias. Irmãos, fizemos um retiro com os jovens da nossa igreja. E eu tinha falado assim, eu não vou falar sobre anjo nesse retiro. Só que isso aconteceu, todas as crianças começaram a ver anjos. Aí chegou. Todas as crianças começaram a ver anjo. Foi o meu filho, pai, meu Deus, meu filho com o coração baixo, pai, eu vi, ele é grandão, pai. Aí, agora chegou na parte que me toca, tá bom? Nós já tivemos muitas experiências, e aí eu fui para a casa de Davi. E um dia o Mike, que era o meu líder, filho, arruma uma Coca-Cola para mim, estou brincando com vocês. Vem cá, dá um alô para a igreja. Dá um alô para a igreja. Não, fala no microfone.
Opa, povo, tudo bom? Oi, boa noite a todos. Tá com a voz grossa, irmão? Posso ir? Um dia ele era pequenininho, ele só engatinhava e andava um pouquinho. Eu estava em Vitória com o Espírito Santo com a Carol. A Carol está aqui de prova. Numa casa. E aí ela foi para a cozinha. E eu fiquei na sala lendo a Bíblia. Tá? De repente, passa um anjo correndo na minha frente, na direção da Carol. Lembra disso? Eu parei de ler a Bíblia e disse: Carol, ela, oi, tá tudo bem aí? Ela, tá tudo bem aqui. Por quê? Porque um anjo passou aqui com uma urgência muito grande na sua direção. Aí ela assim: o Dudu tá aí, né? Irmãos, me deu... Não tá aqui não. Eu pensando que estava com ela pensando que estava comigo. Sabe onde o Dudu estava? Em cima de uma escada, sem o corrimão, lá em cima, engatinhando. Se ele cai lá de cima, ele morre. Estão entendendo, irmãos? E aí, voltando à história, agora eu estou chegando na parte final já. Eu estou chegando, agora os anjos não sei. Eu ia pregar isso amanhã, cara. E aí eu cheguei pro Mike, o Mike falou para mim assim: eu reconheço que você tem um dom sim. Porque por causa das experiências que a gente tinha lá com eles lá. Irmãos, eu já vi um anjo colocar a mão dentro do útero de uma mulher e virar o útero dela. Eu falei pro meu líder aqui no ouvido assim, ó, tá vendo aquela mulher de vermelho lá atrás? O anjo colocou uma mão de fogo dentro do útero dela e virou o útero dela. Esse, nossa, é legal. No final vem ela chorando. Irmãos, eu posso falar com vocês? Eu senti uma mão pegando fogo e ele virou meu útero. Eu nasci com o útero virado. Eu senti meu útero virando dentro de mim. O que vai acontecer aqui amanhã à noite é totalmente angelical. Eu, se eu fosse você, não perderia o que o Senhor vai fazer aqui. Fica a dica. Porque se o Senhor está mandando eu falar sobre isso, quando Ele manda falar sobre isso, porque é isso que Ele quer fazer. Ele vai abrir os nossos olhos para ver as regiões celestiais. Você vai ver que seu Deus é muito maior que se prega por aí. Amém? Ele pode fazer, Ele quer fazer. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo hoje e sempre será o mesmo. Aí o Mike falou para mim assim, ó, o Mike, quando é que você começou a ver eles? Então, foi lá naquele dia na laje, contei a história, ele falou para mim, não foi ali, Gideon. Não foi ali. Porque na verdade eu contei para ele que não foi da laje, foi lá na Pavuna. Porque depois que eu passei aquele momento com a Roberta do quadro, nós voltamos de novo para fazer outro seminário. E nesse seminário, ministrando, apareceu pela primeira vez para mim. Foi a primeira vez que eu vi mesmo. Quer que eu conte como é que era? Quem está curioso? Deixa o Pix aqui. R$10 para falar da visão. Irmãos, quando eu olhei, eu estava pregando, de repente apareceu uma senhora, tinha uma senhora com uma muletinha lá atrás. Eu estava andando na igreja, quando eu olhei para o altar de novo, eu vi um ser maior do que eu assim, e o corpo dele era todo transparente de água. Ele se mexia, a água dentro dele mexia. Ele estava em pé grandão assim. Irmão, foi muito maneiro eu pegar o microfone e assim, gente, eu estou vendo um anjo ali na frente. Cara, sabe quando você fala uma coisa que é verdade? Meu Deus, tomei um susto agora. Meu Deus do céu, pensei que eu vou sair correndo e me levar para o céu. E aí, resumindo a história, nesse dia aconteceram milagres, muitos milagres. A gente podia contar vários milagres que aconteceram naquela noite, né? Marcou a história da igreja. A igreja virou a noite toda lá. O pastor Paulo me liga, até hoje é o pastor de lá. Gideon, você pode voltar hoje? Porque o povo não foi embora. Foi um avivamento na igreja. Eles viraram a noite toda, irmãos, com os anjos ministrando curas, sinais, maravilhas. Foi uma loucura. Eu vi um pastor batista da convenção batista virar para trás com uma patinha para cima assim, ó. Com todo respeito, patinha, tá, irmãos? E aí, o Mike falou para mim assim, eu quero que você ore, porque não foi ali que você viu os anjos. Assim, Mike, lá vem você também falar que já vi anjo. Assim, Gideon, ora em relação a isso.
para você saber onde é que você viu os anjos, porque não foi nesse dia. É lá atrás, alguma experiência na sua infância. Eu falei para ele, então eu vou orar, e vou orar. Eu orei uma vez só, Senhor, onde tudo começou? Porque a Roberta falou isso, a Kelly falou isso, o Mike está falando isso, e eu não sei. Irmãos, existem experiências nossas do passado que estão ocultas, lá no subconsciente. Não é verdade ou não é? Quando eu era pequeno, eu era oprimido. Eu via sombras na parede da minha casa me ameaçando de morte. Eram demônios. Tem gente aqui que já foi visitado por demônios. Vultos. Quem aqui já viu vulto na infância? Coisas que se mexia. Boneca que virava o rosto e falava com você. São coisas que o próprio Deus também coloca lá no seu subconsciente para proteger você. Pra você não lembrar. Estão comigo? E aí, eu orei. Resumindo a história, para a gente ter um momento com o Senhor. Eu orei, só que eu tinha esquecido que eu orei. Eu fui para Joinville, Santa Catarina pregar, numa igreja quadrangular lá, mover de Deus. No último dia eu estava muito cansado, deitei na minha cama, era meia-noite mais ou menos, noite e meia. Estava eu e meu guitarrista, o Rodrigo, que hoje é um dos produtores lá do Vilas Boas, o guitarrista, Rodrigo Rocha. Deitado. Eu estava tão doidão, que eu olhei para a parede do quarto e a parede começava a se mexer. Eu falei para o Rocha, cara, eu estou muito doidão. Aí o Rocha falou assim, mano, deixa eu dormir. Porque eu via a parede e eu via gente passando dentro da parede. Assim, eu falei, cara, eu estou muito doidão. Aí o Rocha dormiu, apagou no terceiro sono dele, né, que dormia fácil. Eu olhando para a parede, de repente, eu fui fechando os olhos para dormir. E uma voz falou assim, Gideon, senta na cama. Eu sentei. Irmãos, diante de Deus, estou contando isso para vocês. Diante de Deus. Eu senti um vento bater em mim, como foi no meu batismo com o Espírito Santo. Bateu um vento em mim. Eu comecei a falar em línguas na cama. E eu fui revigorado. A minha força voltou, cara. Eu estava hiper cansado. E eu comecei a falar em línguas, parece que eu fui batizado de novo, sabe? Eu fui cheio. E o Rocha dormindo. Eu fui voltar a dormir, presta atenção. Eu fui voltar a dormir. Quando eu fecho os olhos, o Espírito Santo fala comigo assim: Gideon, você perguntou e hoje vamos te revelar. Eu perguntei, o que eu perguntei que você vai me revelar? Você me perguntou qual foi a primeira vez que você viu os anjos. Irmãos, até a lágrima começou a descer assim, ó. Assim, então me conta que eu não sei. Minha mãe morava com um sujeito que fumava muito, os dois fumavam muito. Esse sujeito tirou minha mãe da casa de prostituição. Ele amou minha mãe e levou para morar num barraco lá em Itabira, Minas Gerais. E eu morava muito com a minha mamãe. Eu sou o caçulinha da mamãe. Só que o problema é que morar com minha mãe, eu via coisas que eu não deveria ver. Então quando dava 4 horas, isso o Espírito Santo me lembrando aqui na cama, tá? Eu não lembrava disso não. Quando dava mais ou menos 5, 6 horas da manhã, os dois faziam, não vou falar o nome porque é criança no local. E eu via tudo. Eu ouvia tudo e via tudo. Porque eles pensavam que eu estava dormindo, mas eu estava acordado, com o zoião acordado e vendo tudo. Para eu não ver aquilo que era uma criança de 7 anos, 8 anos, eu passava escondida embaixo da cama, enquanto eu estava em cima, e atravessava a porta do barraco, descia uma escada, atravessava uma avenida, 7, 8 anos de idade, atravessava uma avenida descalço, sem blusa, e entrava num buraco que tinha numa parede, que tinha lá o muro que dava para a Vale do Rio Doce, que a Vale do Rio Doce tem lá em Itabira. Eu atravessava um buraco nessa muralha, e descia um barranco no meio de uma florestinha, e lá tinha uns vagões de trem antigo parado. E eu entrava dentro do vagão, e eu encostava na paredezinha do vagão e ficava assim, ó. Porque eu ouvia os gemidos dela no meu ouvido. Eu queria esquecer o gemido, porque para uma criança, o sexo, você não sabe se a mãe está gostando, se não está, você está vendo a pessoa gemendo. Então eu ficava. Aí amanhecendo, apareciam os meninos,
uns coleguinhas. E aí eu tava brincando com meus coleguinhas lá, jogando bola, correndo, brincando de Power Rangers, de Jaspion. A gente ria, gargalhava, dava lá para 10 horas da manhã, eu voltava para casa, minha mãe, meu filho, cadê você? Aí eu fui brincar com meus amigos. E só conheci uma vez, 2 vezes, não, 3, 10 vezes, quando eu morava com minha mãe. Quando acontecia de madrugada, lá vai eu de novo, lá pro bairro, lá, debaixo do vagão. Ou, às vezes eu ficava debaixo do vagão do trem, que é vagão antigo. Eu ficava ali brincando e chegava meus amiguinhos e brincavam comigo. Aí o senhor falou assim, então conta para mim como é que era. Eu estava no vagão, aí vinha o Joãozinho, vinha o fulãozinho, a gente ia brincar. Aí o senhor falou assim, amiguinhos, 5 horas da manhã, Gideon. Irmãos, no quarto, para não acordar o Rocha, eu peguei o travesseiro e fiz assim, ó. Porque eu estava sendo curado. O Senhor falou assim, eu enviava os meus anjos para brincar com você. É ali que você conheceu eles. Eles iam vestidos de criança para brincar com você. Alguns vão receber anjos em sua casa e não vão perceber que são anjos. E ali eu chorei, irmãos. Sabe quando você se sente amado pelo céu? Teve uma criança aqui em São Paulo, uma vez eu estava pregando na igreja, ele chegou para mim assim, pastor, os anjos falaram para mim que eles gostam muito de você. E se eu disser que tem pessoas aqui que já viu eles no quarto, que aparecia para brincar com você nos momentos de mais angústia, quando você se sentia rejeitada, humilhada, e ele aparecia para você brincar com você. Sem falar os que aparecem nos sonhos. Aliás, o Senhor falou para mim que foi um anjo que uniu vocês dois. Vocês, na história do casamento de vocês, tem a história de um anjo que uniu vocês. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Irmãos, os anjos estão mais perto de nós do que a gente pensa. Espíritos ministradores que hão de ministrar os que hão de herdar a salvação. E se eu disser para vocês que eles estão aqui? Você crê? Quando Jesus disse para Natanael, toda vez que a partir de hoje vocês verão os céus abertos e os anjos subindo e descendo, não sobre uma escada, mas sobre o Filho do Homem. O que Jesus disse? O que Jesus quis dizer com isso? A partir de agora vocês verão os céus abertos, entende? Ele está dizendo assim, toda vez, Natanael, que você vê algo que não é desse mundo, cego enxergar, paralítico andar, você está vendo os meus anjos trabalhando sobre mim. Só que depois Jesus morre e a escada continua, porque nós somos o corpo dele. Agora nós somos a escada onde os anjos sobem e descem. Irmãos, onde está agora mesmo, aqui em São José do Rio Preto, uma escada posta e anjos subindo e descendo? Nesse lugar. Você sabe que eu posso falar umas coisas muito legais? Os anjos se amarram quando a gente fala com deles com responsabilidade. Porque é ignorância adorar anjo, mas também é ignorância ignorá-los. E se eu disser mais uma vez que os anjos estão aqui, vocês acreditam? E se eu disser para você que o céu está aqui? E se eu pedir ao Senhor, você só não morreu por causa deles. Eles estavam lá para fazer aquilo.
Eu aprendi com os anjos, que eu vou falar para vocês. Eu aprendi que os anjos trabalham para que você cumpra a agenda de Deus para você. Eles trabalham. Eu queria tanto contar outras experiências. Eu tenho tantas experiências que não tem como eu dizer que não é verdade, que não é real. Eu e minha esposa. Eu ando com uma galera, que é a galera do Atos 2, que a gente se encontra em casa para orar. Um dia que nós estávamos orando por uma criança com os ossos dele mexendo na perna dele, na carne dele. O meu filho vendo aquilo assim, pai, não tem como dizer que Deus não existe. A glória de Deus enchia a sala. Porque em casa a gente conversa umas coisas assim, nossa, não é qualquer pessoa que pode sentar nessa mesa, porque a gente fala umas coisas muito doidas. Conversar sobre anjos como se fosse uma coisa normal. A Roberta, quando a mãe morreu, ela não tinha a senha do cartão para pegar o dinheiro para o funeral, desesperada. O anjo falou para ela assim, vai lá para o banco que eu vou te mostrar a senha. Ela para do caixa e o anjo vestido de funcionário do banco. Escreve aí as letras. Ela me liga assim, Gideon, o anjo me revelou. Assim, peça para ele revelar a Mega Sena para nós. Vou repetir mais uma vez. E se eu disser para você que os anjos estão aqui? Uau! E se nós orarmos? Vocês creem que eles podem passear no nosso meio? Uma vez eu falei isso numa igreja. Sabe o que os anjos fizeram para mim? Quando eu falei isso, eu vi os anjos atrás dos jovens. E os anjos fizeram para mim assim, ó. Eles não acreditam, Gideon. Aí o Senhor falou assim, mas eu quero provar para eles que existe. Aí eu fui num rapaz, no meio dos jovens, e ele falou assim, você quer crer que Deus, que os anjos estão aqui? Aí ele, eu quero. E se eu te contar um segredo seu que só você sabe? Que o anjo já me contou. Ele é possível, claro. Tem um anjo atrás de você. E ele já falou para mim o seu segredo. Você foi jurado de morte. Você está fugindo de alguns bandidos que queriam te matar. Você está aqui nesse acampamento escondido deles. O cara tomou um susto, começou uma choradeira. O culto foi terminar 4 da manhã. Porque as crianças começaram a dançar com os anjos no lugar. Irmãos, há um nível de fé. Ó, posso ir longe? Quem aqui quer acessar? Quem lembra de Maria Madalena? Maria Madalena foi lá avisar Pedro e João que Jesus não foi encontrado, o corpo não estava lá. Vamos lá. Pedro e João saem correndo na direção do sepulcro. João passou na frente de Pedro, parou na porta do sepulcro. Pedro entrou e viu os lençóis. João depois entrou e viu algumas coisas também. Porque não conhecendo as escrituras, diz o texto que eles foram embora para casa. Aí diz assim, Maria, porém, permaneceu junto ao sepulcro. Só que quando ela entra no sepulcro, ela entra no mesmo buraco, mas não no mesmo ambiente. E ali tem 2 caras sentados, e ela não sabe que são anjos. Eu acho que os anjos olharam e disseram assim, maluco, eu acho que ela está vendo nós. Porque ela vem assim, ó. Porque só vê anjo quem tem sede de ver Jesus. Ela para e olha, moço, você sabe onde escondeu o corpo do Jesus que estava aqui? Aí levaram ele. Aí Jesus deve ter aparecido atrás dos anjos e falou assim, ó, não conta não. Aí o Miguel olhou para o Gabriel, sei lá. Mano, a mulher tá vendo nós mesmo, cara. Ó, e o mestre falou para não falar. Então olhando para Jesus, ela assim, ó. Aí Jesus aparece. Irmão, se você ler isso como crente, você vai perder a parada. Essa mulher, sem perceber, ela acessou a dimensão do reino. Aqueles anjos não foram ali aquela hora, já estavam ali. Jesus estava ali, ressuscitado, cara. Aí, Jesus, oi, tudo bom? Tá tudo bem?
vestido de jardineiro. Lá comigo eram as crianças, agora é jardineiro. Agora é o próprio Jesus, né, anjo? Moça, tá tudo bem contigo, senhora? Ô moço, olha a sede da mulher, a loucura. Mostra para mim onde está o corpo, se você sabe onde está, que eu levo para casa. Imagina. A mulher é doida. A fome dela. Ela vai, aí Jesus olha para ela e fala assim, aí Jesus, diz os teólogos, que ele mudou a frequência da voz para uma frequência construída na relação íntima deles. Mariazinha. Sabe o que o Senhor falou para mim? Presta atenção na fome dela. Porque quando o seu desejo de me ver estiver na mesma frequência do meu desejo que eu tenho de te mostrar a mim, você vai me ver. 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus com eles. É Jesus, hein? Eles não percebem. Andando. Ô moço. Aí ele, ô galera, o que tá pegando? Vocês estão tristes por quê, velho? Porque apareceu, tá lá no X, tá nas redes sociais, a notícia do dia. Mataram o Messias, tá sabendo não? Cara, você tá maluco, hein? Ele, pois é, mas as escrituras não diziam isso? Aí ele começou a destrinchar, dar uma aula de teologia, panorama bíblico, leis, salmos e os profetas para os caras, durante 11 quilômetros, sendo ensinado por Jesus. Depois, no final, presta atenção, porque é o que vai ser, eu sei que vai ser derramado aqui. Quando chega em casa, Jesus dá uma de que vai embora. Fica, Senhor, já se faz tarde. Só os 60 anos de idade sabe dessa música. Quem já ouviu essa música? Aí Jesus volta, tá bom, vou ficar. Aí vamos fazer uma ceia. Quando eles ceiam com Jesus, de repente a Bíblia fala que caiu as escamas dos olhos. O que aconteceu com um profeta lá no passado. Eles olham e veem Jesus. Só que quando eles veem, Jesus desaparece na frente deles. Não sei qual foi mais doido. Ver Jesus, perceber que era ele, ou ele desaparecer na frente. Que tecnologia é essa, irmão? Aí eles falam uma coisa que é para mim a revelação. Você percebeu que enquanto ele destrinchava as escrituras, bem-aventurados os purificados do coração, porque eles verão. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão. Esses homens foram bem-aventurados, eles cumprem essa palavra aqui. Eles foram purificados pela realidade revelada de quem Cristo é e o que Ele veio fazer. O que o mundo pensa que eu sou? Ele diz que você é um dos profetas do Antigo Testamento, você é até João Batista, se confunde até com João Batista. E vocês, o que vocês pensam? Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E digo mais, Pedro, tu és Pedro, cara, mano. Vocês estão entendendo, queridos? A verdade de quem Cristo é, não um falso Cristo, mas a realidade de quem Ele é, purifica o coração do homem. Existe uma chama que precisa descer essa noite, para purificar meu coração, até que meus olhos do coração se veem, e se cumpra a oração de apóstolo Paulo aos Efésios. Ele diz, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês vejam, compreendam a largura, a profundidade. Irmãos, uma coisa é a gente vir para um ambiente como esse, outra coisa é acessar o que esse ambiente tem para nós, mas só para os famintos. Lá na Bíblia conta a história também de uma mulher, 12 anos, do fluxo de sangue. Não é só, o problema daquela mulher não era só a enfermidade dela de 12 anos. O problema é que 12 anos ela viveu sem relacionamento, sem se aproximar, sem ter abraço. O problema daquela mulher é problema também de alma, porque Jesus não vem só fazer milagres, Ele vem para curar o homem por completo. Depois de curar, Ele chama ela de filha. Ele cura a alma dela, reposiciona ela, ressignifica ela. O filho pródigo voltou para casa, mas voltou para casa arrependido,
porque o arrependimento traz você de volta para o ambiente, mas é o Pai que ressignifica você novamente e traz você de volta para o ambiente. E essa mulher agora, por causa da fome, só que a Bíblia fala assim, que ela ouviu falar de Cristo. O que essa mulher ouviu? Eu coloquei lá no chat GBT assim, conta para mim todos os milagres que aconteceram antes disso. Ele listou para mim todos os milagres que aconteceram antes daquilo que ela ouviu falar. De milagres, de cura. Aquilo foi gerando, cara, esse cara é o brabo. Ele não é qualquer um. Aquele fariseu em Lucas 7 recebe Jesus como qualquer um, como um teólogo. Mas é a mulher que lava os pés dele, que recebeu ele com honra. Porque é a honra que determina se eu vou receber o que está sobre ele ou não. Se eu vou experimentar do mundo dele, é a partir da honra que eu dou a ele. Jesus não pôde fazer muitos milagres na sua terra porque ele era Jesus, irmãos. Porque a incredulidade sufoca a nossa fé. Ele mandou aqueles caras saírem para levantar aquela menina da morte. Porque a incredulidade, ela sufoca a fé. E essa mulher, então, quando colocou a mão, ela não colocou a mão nas orlas das vestes, irmãos. É o que a Bíblia diz. Ela colocou a mão dentro do mundo de Deus. E se você colocar uma ponta do dedo no mundo de Deus, você experimenta da glória de Deus. Eu quero fazer algo aqui essa noite. Eu queria que você ficasse de pé. Queria que os músicos tivessem para a gente profetizar com os instrumentos. Sabia que no reino do Espírito a gente aprende que melodias são chaves no reino. Teclado em inglês é keyboard, quadro de chaves. Meu Deus, que água maravilhosa. Eu quero que você escolha de 10 a 12 pessoas para você dar as mãos e fechar uma roda. Carol, se você quiser subir para ficar lá comigo. Cheio. Quem tem fé aí, dá um glória. Você vai falar assim: Pai, me dá fé para acessar o mesmo ambiente que Maria Madalena acessou. Aleluia. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Irmãos, olha para mim, todos vocês. Eu vou pedir ao Senhor para colocar um anjo em cada roda. Você crê? Agora fecha os olhos. Quando eu disser isso, eu quero que você ore ao Senhor e adore ao Senhor com o seu irmão. Enche esse lugar aí. Eu quero que você entenda que você formou um território celestial nessa roda. É um território celestial. E nós vamos orar. Pai, dá ordem aos teus anjos. Posiciona os teus anjos em cada roda de oração. E aumenta a fé dessa irmã.